A maior rival da Marvel, aquela que tem os combates mais clássicos e, óbvio, aquela que tem o maior número de super-heróis mais clássicos do mundo. Essa é a DC. Um estúdio que marcou a minha infância, a sua e a de muita gente com certeza, com filmes clássicos como o Superman, o Cavaleiro das Trevas, eu sou Batman, e claro, o Flash. A DC é um estúdio muito foda, sempre criou personagens e filmes incríveis e sob um comando de um bom diretor, com certeza marcou muito a infância de muita gente. Seja pelos personagens, pelas falas que com certeza são icônicas, as cenas de luta e claro também os vilões, que esses sim tem muito respeito. Mas então, resumindo, a DC, mesmo tendo seus problemas, seus erros, mesmo assim era um estúdio incrível. E sim, eu disse era, por causa que de um tempo pra cá a DC começou a ficar muito irrelevante. Ou melhor, ficou muito fraca, muito diferente do que ela era antigamente. Em uma palavra, aviadaram a DC. Pois é, os caras pegaram simplesmente o melhor estúdio de filmes de super-heróis do mundo e transformaram em uma piada. Porque, sinceramente, se você não souber a diferença entre um filme real da DC e uma piada que tá sendo lançada agora, sinceramente, você é burro. O calcanhar de Aquiles da DC começou justamente quando lançaram o novo Superman de 2025. Na moral, assim que eu vi o trailer, eu pensei que o filme poderia ter alguma chance de me surpreender, mas não. O filme tá mais pra um desrespeito do que o Superman realmente deveria ser. A única coisa que esse filme tem de bom realmente é uma grande quantidade de gostosas, um doguinho que não é o protagonista, mas faz mais coisa na história do que o Superman. E por final, um vilão que tem mais aura do que o próprio herói. E com o anúncio de que vai lançar Supergirl no cinema, que pra mim, pelo trailer, parece que pode ser até um pouco melhor que o Superman. Aí é o seguinte, assim como no Superman eu achei que o filme poderia me surpreender, mas não surpreendeu, eu também acho que esse aqui pode me surpreender. Pode acontecer o contrário? Com certeza, ainda mais que, bom, essa DC nova tá um pouco bagunçada. Mas pelo trailer, acho que eu posso gostar desse filme. Só que não é esse o assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo de hoje é que eu vou contar pra vocês por que essa nova DC nunca será melhor que a antiga DC. Seguinte, pra mim, essa nova DC parece que mistura um filme de super-herói, mas junto mistura um filme de comédia. Não aquelas comédias exageradas e ruins, não, nada disso. O filme, sim, é divertidinho, mas não é muita coisa. Isso porque os antigos filmes da DC, pelo menos da DC que eu lembro, os filmes tinham uma pegada com um pouco, mas bem pouquinho mesmo de comédia e muito mais ação e coisas mais sérias. Na moral, o filme é de super-heróis e não um filme de comédia misturado com super-heróis. Cara, pra mim, Liga da Justiça tem uma ótima pegada. Tá certo que o filme não é perfeito, óbvio, tem muitos erros. Mas só que Liga da Justiça é uma obra-prima perto desse filme, porque, mano do céu, esse filme parece que ele é uma mistura muito de comédia. Tem comédia quando não precisava ter e tem cenas que não precisavam estar no filme. Quer um exemplo? Na moral, por que aquela namorada do Lex Luthor sempre queria meter galha nele e ficar com aquele cara que trabalhava junto com o Clark? Eu sei que precisavam de uma desculpa para que eles pudessem coletar informações da base do Lex Luthor. Mas na moral, não era só enviar um hacker ou algum espião lá dentro? Cara, na moral, eu não gostei muito assim dessa namorada do Lex. Mas não é só nesse filme, não, o James Gunn tá querendo agora realizar todo o universo da DC, tá querendo chamar todos os personagens agora para séries e filmes. Mais um exemplo é a nova série do Pacificador, um personagem que eu não conhecia mesmo sendo fã da DC. Cara, essa série, ela pra mim eu não tenho mais o que dizer, na moral, pra mim essa DC nova é muito comédia. Mas uma cena que eu confesso que me fez dar risada foi a entrevista de emprego do Pacificador pra Gangue da Justiça. E é o seguinte, eu sei que eu tô usando muitos exemplos de cenas do filme do Superman de 2025, mas é o seguinte, galera, eu sei que o tema do vídeo é falar sobre como a nova DC não é melhor como a DC de antigamente. Mas só que o filme do Superman é o maior exemplo, quer dizer, é um dos únicos exemplos de como que a DC não tá mais como antigamente. Afinal, não tem muitos filmes novos dela sendo lançados hoje em dia. Claro, vai lançar Supergirl ainda, e além dela também vai lançar outros, mas só que o Superman e o Pacificador são os principais exemplos, então seguindo. É o seguinte, galera, uma coisa que eu notei muito nesse novo filme do Superman, e que melhor, não só eu, muita gente notou, e que foi um dos principais exemplos de como que esse Superman tá bem longe de ser melhor representado do que o Superman do Henry Cavill, é o seguinte, esse cara só apanha. Mano, na moral, esse cara é o protagonista, o herói do filme e o cara toma mais surra do que bate. E cara, a resposta pra isso eu já sei. Esse Superman, ele é muito inspirado no Superman dos quadrinhos, só que inspirado até demais.
Por causa que esse cara, ele se importa muito, só que muito, em salvar as pessoas do que realmente derrotar o vilão. E de início vocês podem achar que eu tô ficando doido, mas só que não é e eu posso provar. Mano, em cada cena do filme, o Superman se preocupa muito em salvar as pessoas do que realmente neutralizar a ameaça, que na verdade deveria ser o principal objetivo. Tá certo que realmente ele precisa salvar as pessoas e não deixar que ninguém morra, mas só que galera, eles precisam entender uma coisa, nem sempre as pessoas vão sobreviver. E sério, esse Superman deveria ouvir um pouco das frases do Luffy. Por que é que não pode? O que tem de mal em pensar que é bom que as pessoas não morram? Só que as pessoas morrem. Mais uma coisa, no filme do Homem de Aço, muita gente não gostou do filme por dois motivos. O primeiro por causa que na luta final, quando o Superman está enfrentando o General Zod, os dois destroem a cidade inteira, com certeza matando muita gente. E realmente, nessa parte, o filme não parece muito um filme de super-herói, parece mais um filme de destruição. Mas galera, isso aqui é um toque bem mais real do que as palhaçadas que a DC tá fazendo agora. E o outro motivo é que no final da luta, o Superman precisa quebrar o pescoço do General Zod para que ele não matasse uma família. E isso quebra uma das principais regras dos super-heróis. Eles não matam, quer dizer, pelo menos do Superman e do Batman, eles não matam. Mas galera, primeiro vocês têm que entender os motivos para que ele tenha feito aquilo. Primeiro, ele destruiu a cidade toda lutando contra o Zod. Também, foi pra gerar uma ceninha mais épica. Mas galera, você tem que entender outra coisa. O Superman ainda não tinha total noção dos poderes que ele tem. E claro, vocês devem achar que eu sou burro, afinal ele notou os poderes dele ainda quando era criança. E sim, isso é verdade, inclusive ele até usa a força dele no começo do filme. Mas só que o que vocês têm que entender é que o Clark tinha noção dos poderes dele, mas nunca nem ao menos treinou pra saber como usá-los. É tipo você saber lutar, mas nunca ter treinado pra saber aperfeiçoar essas técnicas. É por isso que em muitas cenas ele não controla a força, não controla o voo, não controla o raio laser, porque ele ainda não tem 100% de controle sobre si mesmo. E galera, o fato dele ter matado o General Zod é meio do que óbvio o porquê, né? Não tinha escapatória, os humanos iriam morrer se ele não impedisse o Zod. E ele não estava conseguindo segurar a cabeça dele para que ele parasse de acertar o raio laser. Então a única escapatória não era socar, não era empurrar, não. Ia ter que realmente quebrar o pescoço do general. Isso é pesado? Com certeza. Isso quebra um pouco das regras do Superman? Sem dúvida nenhuma. Mas galera, vou falar novamente. Não tinha escapatória. E pra mim, ele ter matado o Zod dá mais um toque realista ao filme. Isso porque muitos filmes de super-herói acabam com o vilão sendo preso, sendo derrotado e pronto. Nenhuma consequência acaba acontecendo, mas esse filme quebrou a expectativa disso, e sim mostrou que atos têm consequências, e que nem sempre as coisas vão sair como você quer. Isso porque é bem explícito no filme que o Superman não quer matar o Zod nem os kryptonianos, ele quer apenas que eles vão embora do planeta. E é claro que esse Superman não é um deus entre os homens, óbvio que ele apanha também no filme, afinal, como eu disse, ele estava descobrindo seus poderes, então, claro, ele toma uma surra, mas essa que é a diferença, ele até mesmo é nocauteado, mas só que esse é o porém, ele apanha, mas só que ele não fica parado apenas levando surra, não, ele se levanta e continua lutando, e ele até mesmo dá um trabalho para 2 kryptonianos, que eram os melhores soldados do Zod. Já o Superman do James Gunn luta contra o seu clone, o Ultraman, e toma uma surra do cara. E tá bom, vocês podem usar como argumento falando que o Ultraman era um clone do Superman atualizado com a tecnologia do Lex Luthor. E realmente, isso dá um certo nível mais alto de poder pra ele, mas só que mesmo assim, era pro Superman pelo menos ter dado trabalho pra ele. E o cara não faz nem isso. Afinal, mesmo que o Ultraman fosse equipado com tecnologia, isso não importa, era pra ele ter dado pelo menos um soco na cara do Ultraman, mas nem isso o cara faz, tanto que ele precisa do Krypton para conseguir derrotar ele. Não, aí foi vergonha demais, cara. Mais um problema é que esse Superman, cara do céu, ele não tem nem um pingo de presença. Ou melhor, ele não tem um pingo de aura. E sim, eu sei que vocês devem estar me xingando aí de trás da tela. E eu sei que pra vocês, talvez aura não importe em um super-herói. Afinal, o que importa mesmo é salvar as pessoas e acabar com o vilão, né? Mas não é assim que eu penso. Galera, prestem atenção, pra mim não é nem um conselho, é uma regra que o Superman farme pelo menos um pouco de aura. Afinal, é uma regra que o Superman passe aquela presença de uma divindade, de um ser intocável que ele sempre passou nos filmes. E até mesmo nos quadrinhos ele faz isso. Já o Superman desse filme, cara do céu, ele não farma aura nem um segundo. Na verdade, a gangue da justiça toda, o Guy, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião, tem mais aura que esse cara. Mas tirando eles, o que realmente tem mais
mais hora nesse filme é o vilão, o Lex Luthor, porque, mano do céu, a cena em que ele invade a Fortaleza da Solidão junto com seus capangas, cara do céu, a cena é aura pura. Já na cena final do filme, quando os capangas do Lex vão pra cima do Superman, ele finalmente tem a chance de farmar um pouco de aura. E mano, ele desce o cacete em vários agentes, tá certo que eram de classe baixa, mas mesmo assim, ele desce o cacete em todo mundo, usa o raio laser, olha pro sol e sabe quanto de aura que ele farma? Vou dizer em uma palavra, apenas 5% de aura. Isso é aura? Sim, mas só que não é aura perto do que o Superman realmente deveria farmar, porque, cara, o Superman farma aura até quando ele respira. Depois disso, o Superman vai atrás do Lex e novamente, em mais uma cena que ele poderia farmar um pouquinho de aura, não, ele joga essa oportunidade no lixo. O cara frustrou os planos do Lex, foi na casa dele, assustou ele, todo mundo e mesmo assim só fez um discursinho beta e no final falou que ele é mais humano do que o próprio Lex Luthor. Mano do céu, que porcaria. E no final, o Lex Luthor aponta o dedo na cara do Superman e fala na cara de um alienígena que podia matar ele com um único golpe. E cara do céu, essa cena é mais hora do que o próprio Superman. Cara, o Lex Luthor farmou mais hora nesse filme do que o próprio Superman. Ok, mas pode chamar Lex Luthor, Gangue da Justiça, Krypto e Superman 2025 juntos. Nenhum deles tem mais aura do que o Superman do Henry Cavill. E pra provar isso, eu mostro pra vocês só uma cena de O Homem de Aço e aí vocês me dizem. O Zod vai na casa do Clark, grita com a mãe dele, joga ela no chão, enfia um carro dentro da casa e grita com a mulher de novo. Aí é claro que o Superman Prime não ia deixar barato, né? Isso rende uma entrada triunfal e a melhor fala do filme pra mim. Que pode ameaçar minha mãe! Cara do céu, essa cena é pica pra cacete, eu amo o Henry Cavill. Agora, pra fechar o vídeo com chave de ouro, vamos falar do problema que eu mais odiei nesse filme. Que, melhor, não é um problema somente do filme, é de toda a DC que com certeza vai acontecer. Que é a troca dos personagens. Ou melhor, a troca dos atores dos personagens. E seguinte, eu sei que a intenção do James Gunn era criar uma nova DC com personagens diferentes. Beleza, eu já sei disso, eu não sou burro. Mas eu acho que o James Gunn esqueceu que tem gente que não gosta desse tipo de coisa. Porque, mano, eu sei que o James Gunn quer começar a DC do zero. Tudo bem, eu não julgo ele. Afinal, aquela DC também tava meio bagunçada. Não tirando que ela era incrível, mas sim, tava meio bagunçada. Mas só que, mano, por que ele teve que trocar os atores? E é o seguinte, o James Gunn já disse o porquê que ele queria trocar os atores dos seus papéis principais. Por causa que, segundo ele queria atores mais novos para interpretar seus personagens no começo de uma carreira. Basicamente, ele queria trocar os atores originais por personagens mais velhos para começar uma nova DC do início. Isso pra vocês faz sentido porque, sinceramente, eu não vejo muito motivo pra isso. Eu preferia 1000 vezes continuar com o Henry Cavill como Superman e também com Ben Affleck como Batman e o que falar da Gal Gadot, né? A gostosona da Gal Gadot. Mas é isso aí, eu já mandei o papo. Pra mim, essa nova DC nunca será melhor que a antiga DC. E mais uma coisa, essa nova DC pode ser incrível ou até esplêndida pra quem é realmente fã dos quadrinhos do Superman. E eu sei que você deve estar falando que eu só usei como exemplo o filme do Superman, então eu só devo estar falando bosta, né? Mas não, é por causa que essa nova DC ainda não lançou todos os filmes completos ainda dos seus personagens. Até agora lançou o Superman e o Pacificador. Mas mesmo assim já são exemplos pra me provar como que essa nova DC tá bem longe de ser incrível como a antiga DC era. Mano, a antiga DC era uma coisa incrível, uma coisa de outro mundo, eu gostava muito dela. Tá certo, novamente, eu tô exagerando um pouco, a antiga DC realmente era uma bagunça, eu sei. Mas só que, cara, podiam organizar isso tudo, não precisavam trazer outros personagens pra complementar. Os antigos já eram incríveis, esse Superman não é bom como o Henry Cavill, o Batman a gente ainda nem viu, a Mulher Maravilha também não. E é o seguinte, uma coisa que minha mãe sempre falou é pra não subestimar as coisas, então eu não acho que esse pessoal possa ser melhor que os antigos atores, e sim, eu acho que não podem ser, eu posso estar errado? Posso, mas só que pra mim, eu acho que eles nunca serão melhores que esses novos atores. Mas é isso aí, galera, até o próximo vídeo, falou, é nóis. Sentado